temos duas opções para fazer esse movimento circular, tá? Que é a função G2 e G3. G2 então para arcos no sentido horário e G3 para arcos no sentido anti-horário, né? Imaginando que esse aqui é o ponto inicial do arco e o sentido que ele vai fazer, né, até o ponto final desse arco, né? Então, se é no sentido horário, a gente vai utilizar o G2, e se esse arco for no sentido anti-horário, o comando, né, a função é o G3. No comando sims, né, que é o comando que a gente está estudando, essa que é a forma que a gente vai utilizar, tá? Então a gente vai definir então qual que é o sentido do arco, se ele é um G2 ou um G3, né, sentido horário ou anti-horário. Iremos então informar a coordenada final do arco, né, coordenada no eixo X e no eixo Y, coordenada final, e informar usando o CR igual o valor do raio, né? Então, se esse arco que a gente vai fazer, ele tem um raio de 10, aqui a gente vai informar CR igual a 10, tá? Então aqui tem uma outra possibilidade, né? Então a gente pode usar ou CR igual ou o I e o J, tá? Nessa segunda opção aqui, né? A coordenada final do X e do Y é igual, né? Para os dois casos aqui. Porém, usando o I e o J, a gente vai informar então a distância incremental, tá? Do ponto inicial do raio até o centro do raio, tá? Então essa distância é incremental, né? Então a gente vai colocar a distância do ponto inicial do arco até o centro do arco, tá? Em relação, né, ao eixo X, né? Então esse valor a gente vai informar no I. E em relação ao eixo Y é o J, tá? Então, o I é sempre relação em X, né? A distância desse ponto inicial até o centro do arco. E o J, então, é a distância do início do arco até o centro, analisando o eixo Y, tá? No caso aqui, o F, né? A gente vai colocar, como a gente já coloca lá no início do programa, né? A gente então não precisa repetir esse valor do F, certo? Aqui temos então o primeiro exemplo, tá? A origem é nesse ponto e também será o ponto 1, né? Iremos iniciar nesse ponto, nesse canto aqui também, tá? Primeira linha aqui é o cabeçalho, né? Então G17 é plano XY, G54 é onde a gente vai salvar o ponto 0, o G71 sistema métrico, né? Todas as coordenadas aqui são em milímetros, né? O G90 então sistema de coordenadas absoluto. G0 que é o avanço rápido e o Z100 é nosso Z de segurança, né? Então a ferramenta vai subir até Z100. Essas duas linhas aqui a gente vai acrescentar a partir de agora, né? Então o M6 é troca automática da ferramenta e o T1 é a nossa ferramenta 1, né? Nesse caso aqui é a ferramenta de diâmetro 25. Então quando a máquina lê essa linha, ela vai buscar a ferramenta 1 lá no Magazine, né? Vai fazer essa troca automática. O S é a função do RPM, né? Do valor da rotação, então a gente vai calcular também. S, nesse caso aqui, né, 2544 RPM, e o M3 liga então o eixo, né, o spindle, no sentido horário, tá? O M3 liga no sentido horário e a gente precisa informar, né, o M3, né? Se tiver só o valor do RPM, a máquina não vai ligar o spindle, tá? Então a gente precisa usar o M3 com o valor do RPM. Próxima linha é o ponto de aproximação, tá? Então aqui eu estou usando de aproximação o valor da ferramenta mais 5 milímetros, tá? Então a ferramenta vai se aproximar mais ou menos nessa região, né? Bem próximo então do nosso ponto inicial, tá? Do ponto 1.
Z menos 4 décimos, né? Então já é o incremento. Então aqui também foi informado o AP, né? Que no caso é a profundidade de corte de 0,4 milímetros, né? Então a gente vai colocar aqui menos 0,4, que é o valor que a gente vai tirar por passe, tá? G1, que é o avanço programado, né? O ponto inicial aqui, que é o primeiro ponto de contato da ferramenta com a peça, x0, y0, e o valor do avanço, que também é calculado de acordo com os parâmetros da ferramenta. Esse ponto então é o y45, depois então x50, y25, essa coordenada aqui, tá? E agora então a gente vai fazer o arco, né? O sentido do arco. Então a gente tem que identificar qual que é esse sentido, se ele é horário ou anti-horário, tá? Então aqui é o ponto inicial, né? E o arco vai para esse ponto, né? Então esse sentido aqui é o sentido anti-horário. Então nesse caso a gente vai utilizar o G3, tá? E agora a coordenada XY desse ponto final do arco. Então o X aqui vale 25, né? A gente tem 50 menos o valor do raio é 25. O Y é 0, né? Está na coordenada 0. E CR igual a 25, que então é o valor do raio, tá? Então CR 25. Essa parte aqui então é a primeira opção que a gente pode utilizar para fazer o raio, tá? Ou, né, a gente tem uma outra alternativa que é usando o I e o J, né? Então o G3, o sentido é o mesmo. A coordenada final do arco, né, é x25, y0, não vai mudar. Porém, em vez da gente utilizar o CR igual, a gente vai utilizar o I e o J, tá? O I, então, é a distância incremental do ponto inicial do arco até o centro do arco em relação a x, né? Então ele está no mesmo alinhamento aqui, né? No eixo x, então por isso que o I é J, o I é 0. E o J é em relação ao eixo y, tá? Então como é de forma incremental, né? Desse ponto inicial para o centro, né? A ferramenta está descendo, né? A distância estaria descendo, distância. Então é menos 25. Então, essa distância aqui é menos 25, o J menos 25, certo? O próximo ponto, a próxima coordenada, então, né, a gente vai finalizar esse contorno. G1, né, então não é mais G3, não é mais arco, né, então a gente tem que colocar agora o sentido linear, G1, né, que também é o avanço programado. E a coordenada do x, né? Então nesse caso a gente já vai passar, né? Como é o último ponto para fechar o contorno, a gente já vai passar então x menos 30. E por fim ela volta para o ponto inicial, né? Em avanço rápido agora G0, x menos 30 e y menos 30, tá? Aqui não tem esse valor do 3. E z, né? Vai subir também avanço rápido até Z100. E finalizamos então o programa com o M30, certo? Temos aqui então um outro exemplo, tá? Uma outra peça. A nossa origem, tá no centro da peça. Então o ponto 0 está no centro da peça e o ponto 1 logo abaixo, tá? Temos aqui então as informações da ferramenta para a gente poder calcular, né, rotação e avanço. As primeiras três linhas serão iguais, tá? T1, M6 para fazer a troca. O S, né, a gente vai calcular de acordo com a ferramenta, M3 para ligar o sentido. E o ponto de aproximação, tá? Então nesse caso, estou aproximando a ferramenta mais ou menos nessa região, tá? X0. E o Y, né? Estou afastando do ponto inicial 12 mais 5, né? 17 milímetros. Então aqui já vale 10 mais 17, então a coordenada Y menos 27 milímetros. O AP nesse caso aqui é 1.5, né? Então vou informar aqui a Z menos 1.5.
Todas essas coordenadas em avanço rápido, né? E o G0 foi ativo ali em cima, é modal. E agora aqui então na primeira linha, que vai ter contato da ferramenta com a peça, G1, X0, que é essa coordenada, Y menos 10 e o F, um avanço calculado, né? Então a gente vai calcular aqui também para descobrir esse valor. Tá? Próximo ponto então, X menos 15, temos aqui. E agora o sentido do arco, tá? Então esse aqui é o sentido do arco, né? Sentido horário, então nesse caso agora é o G2. O ponto final em X, né? Ele continua X menos 15. O valor do Y agora é 10 positivo, tá? E o valor desse raio, CR igual a 10. Então essa é uma opção. Ou, né, uma outra opção utilizando o I e o J, G2, X menos 15, Y10 continua o mesmo. O I então é a distância do ponto inicial do arco até o centro do raio, analisando o eixo X, né? Então ele continua no mesmo alinhamento aqui, né? Então I é 0. E o J, que é essa distância do início do arco até o centro, olhando o eixo Y, né? Então ele está subindo o valor do raio J10. Concluindo, continuando, né? Ele vai então para essa coordenada, não é mais raio, né? É linha, então G1, X, 15, então essa coordenada aqui vale 15. Fazer agora novamente, né? O raio, G2, continua o mesmo sentido horário. Essa coordenada final do arco é x15 e y menos 10, né? Ele está abaixo aqui do ponto 0. Y menos 10, CR igual a 10, que é o valor do raio. Tá? Ou, usando o I e o J, né? Então, o I aqui é 0, né? Porque ele também está na mesma distância no eixo X, né? Ele não muda, não tem nenhum valor diferente. E o J, analisando o ponto inicial do arco, que é aqui em cima, para o centro do arco, né? Ele está descendo, então ele é menos 10. J menos 10, analisando o eixo Y. Continuando então, né, para finalizar o contorno, G1, não é mais raio, né? G1, X menos 15, né? Então a gente vai passar. E iremos então voltar para o ponto inicial em avanço rápido, né? G0, X0 e Y menos 27. Né? Após isso a gente volta então para o Z de segurança, Z100, e finalizamos então a programação com o M30. Tá? Então aqui dois exemplos, né? Um com G2 e o outro com G3, utilizando esses comandos para gerar arcos, né? Para fazer esse movimento circular. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente vai utilizar ou essa opção ou essa opção. Tá? A gente não pode colocar as duas como está aqui, é só para exemplificar, certo? Então essa opção aqui é um pouco mais fácil, que a gente vai informar o valor, tá? Para o comando sims a gente tem que colocar o igual, né? Então é CR igual a 10, né? Ou então utilizar aqui o I e o J, ok?